Olá, boa noite para todos. Estamos começando a gravação do nosso segundo encontro. Aquele encontro que a gente chama da grande turma, do curso de oficina de fotografia, do semestre letivo suplementar. E hoje nós vamos falar agora dos exercícios baseados numa dobra feita numa folha de papel que a gente está usando como uma metáfora da nossa sala de cinema, da nossa tela de cinema, da nossa luzia, né? Por que uma tela de cinema? Uma tela de cinema é algo cada vez mais raro, né? Bem que nós ainda temos acesso a telas de cinema aqui em Salvador, nós, enquanto alunos da UFBA, né? Temos uma sala, um campus, onde vários alunos já estrearam seus filmes. Temos as salas do Glauber Rocha, do cinema Glauber Rocha, que também é um cinema voltado para produtores diversificados, e não só para o cinema hollywoodiano, né, que domina as salas. A gente tem também o circuito Sala de Arte, enfim, do qual o cinema da UFBA faz parte, né? Então, alguém me compartilhou um conversor aqui, valeu, converte o JFIF JPEG, valeu. Então, a gente tem circuitos onde a gente pode ocupar as salas de cinema, e quando a gente vê um filme até em sala de aula, ou numa situação que a gente consiga melhor visualização, a gente está sempre vendo projeções, né? Um cineclube. Então, essas telas são todas brancas, né? São telas que refletem a luz, diferente das telas dos monitores, né? Da tela de TV, onde você vai ver seu filme da Netflix, da tela do computador, onde a gente está se vendo, ou vê algum filme, enfim. Da tela do celular, né? Vocês receberam aí a versão Deus e o Diabo na Terra do Sol para Zap. Eu estou adorando isso. Estou adorando. Poder ver filme no celular. Então, mas são telas, essas telas, elas só alcançam branco quando se acendem, né? Elas têm uma tonalidade meio acinzentada, mais escura, né? Então, estou aqui dando play no nosso vídeo para poder ficar assistindo. Podia ter um loop aqui, está travado aqui. Não, agora foi. Para poder me inspirar. Então, esse exercício, né? Tanto o primeiro quanto o segundo exercício foram exercícios de aproximação. No primeiro, a gente estabeleceu contato, por assim dizer. E um problema foi apresentado, que foi onde colocar uma coisa nesse espaço, que é um dos problemas da fotografia, um dos, né? Existem várias questões, mas todas essas questões que envolvem fotografia, elas se relacionam, né? Onde você coloca um determinado elemento para a imagem que você está produzindo, vai interferir na forma como você ilumina, que vai interferir na lente que você vai usar, que vai interferir na forma como a cenografia vai trabalhar, que vai interferir no gestual do ator, que vai interferir na forma como o diretor vai decupar aquela cena, que vai interferir na próxima cena, como é que ela também vai ser fotografada, e as cenas que vão acontecer no final do filme também vão estar sofrendo interferência de uma decisão. Então, são sempre elementos que vão se encadeando, não é? E existe uma hierarquia, né, de comando. A realização de um produto audiovisual é um pouco uma corporação de ofício,
né, onde você tem mestres, discípulos, discípulos mais velhos, contra mestre, treinel, né, tem tudo isso. É um pouco isso, fazer cinema, né? A gente aprendia cinema mesmo fazendo. Você aprende a mexer numa câmera limpando e carregando a caixa dessa câmera. Depois você aprende a desmontar, mas aí você já não carrega mais. Você é o cara que pede para o cara trazer as coisas para você desmontar a câmera, fazer aquilo outro, limpar. Aí já também você já, né? E por aí vai, você vai aprendendo, né? Primeiro aprende a carregar, depois aprende a limpar, depois aprende a desmontar e a montar. Aí depois aprende a mexer no foco, a operar, até que você aprende a fotografar, vira fotógrafo, e o resto as outras pessoas vão fazendo e você vai perdendo o contato com a câmera em si. A câmera em si, com o tempo, ela vai perdendo, a tendência é você ir perdendo o contato, se você é fotógrafo, profissional em cinema audiovisual. Né? É uma tendência, você tem outras pessoas que vão... Mas você pode se especializar também em ser só câmera. Aí você só opera a câmera. Você não é o foquista, por exemplo. Você, enfim. Então você vai aprendendo como se tivesse, né? Um aprende com o outro, o mais novo aprende com o mais velho, né? E por aí vai. Era assim, ainda é um pouco assim. É claro que os espaços de troca, né, que esse aprendizado de corporação de ofício é uma troca, não é uma hierarquia no sentido... A gente tem que... As hierarquias, elas são boas também, né? Elas organizam o fluxo das informações. Elas não podem ser opressoras, mas organizar o fluxo ajuda. E cinema é indústria, cinema é uma produção fordista. Né? Imagina a dificuldade que vocês tiveram para fazer uma foto. Acrescenta movimento nessa foto, acrescenta um cenário, acrescenta um ator, acrescenta que você vai precisar fazer 3 a 4 vezes essa mesma foto para que você possa acertar vários detalhes. E depois você vai fazer outros ângulos dessa mesma imagem porque você precisa editar, e depois isso vai... Isso é um trabalho de 12 horas por dia, segundo o sindicato, né? Mas várias vezes passa. Eu já fiquei 24 horas acordado num set, trabalhando. 24 horas. Pegar 5 horas da manhã de um dia... Aí não é tudo no set, né? Tem a parte antes da pré-produção e depois a desprodução, a entrega do equipamento. Mas sair da produtora às 5 da manhã e chegar na produtora às 5 da tarde do outro dia. Um negócio absurdo, né? Mas é uma coisa muito física, muito... até cansativa mesmo, né? Sair de um filme para o outro. Por isso que eu vim ser professor. Né? Eu queria refletir mais, assim, não sou tão pegado a esse fazer, sou mais apegado a pensar, refletir e outras coisas. E gosto de estar aqui com vocês. Né? Então, essa proposta que a gente teve no primeiro exercício, né, no segundo exercício, na verdade, o da linha, emulava um pouco essa relação. A proposta que eu fiz para vocês era: entregue a folha de papel para alguém, peça para essa pessoa dobrar, de forma que ela crie uma linha que atravesse o quadro. Eu não falei em qual direção, propositalmente. Né? O vácuo da informação é proposital. Era para que a pessoa pudesse ter liberdade. Aí você explica: mas por quê? Porque o professor pediu. Logicamente, o pessoal vai perguntar, né? Normal. Por que isso? Porque o professor pediu. Aí que você se dá mal. Quando você explica para a pessoa, aí que você arrumou o seu problema. Quer dizer, ou o seu problema é a sua solução. Se for sua mãe, muito amiga, ela vai fazer uma dobrinha assim: isso aqui vai ficar fácil. Se for uma pessoa que já... vou puxar o tapete dessa pessoa, faz uma dobra ali, num canto mais difícil. Quero ver ela arrumar uma linha reta nessas condições. Né? Mas a brincadeira era um pouco essa. Você enfrentar uma situação que é o recorrente. Né? O recorrente é você pensar nessa linha. Né? Conseguir
projetar sobre a tela de cinema, que é a tela que você vai ocupar, ou seja, tentando transformar essa experiência, que eu acho que na aula passada eu falei, que era eminentemente subtrativa, próxima à escultura, porque você, com a câmera, você recorta aquilo que você vê, né? Você recorta o mundo visível com a sua câmera, então você extrai, assim como o escultor extrai da pedra uma escultura, como se aquela escultura já estivesse dentro da pedra. Então, as imagens do cinema e do audiovisual são imagens, né? Vocês vão filmar coisas que estão na casa de vocês ou no percurso que vocês fazem no dia a dia. Eu vou no mercado, então passo ali, passo aqui, é só isso que vocês vão fotografar, e principalmente porque até mesmo na rua, com toda a segurança, a gente está preocupado, né, em pegar o celular, tal, passa melhor em casa. Mas já está aí, vocês vão retirar, cortar. Só que quando a gente faz cinema, quanto mais próximo a uma narrativa de cinema de ficção, cinema clássico, ou até mesmo um documentário, quanto mais produto for o que você está fazendo, né, quanto mais a denominação produto caiba ao que você está fazendo, mais você vai precisar lidar com a capacidade de colocar naquele quadro, ou seja, de ter uma atitude aditiva, de reunir as coisas que você precisa, de colocar elas em quadro. É algo típico da pintura. Então, são gestos diferentes, né? Por mais que você trabalhe com um gesto principal, o outro gesto também faz parte. Mesmo no documentário, você vai precisar botar uma luz, pedir para a pessoa fazer determinada ação mais para cá, mais para lá. Né? Não existe essa pureza total no documentário, que o cara estava lá fazendo tudo aquilo, estava acontecendo e eu não interferi. Só pelo fato de você estar lá, você já está interferindo, né? Isso sempre se fala. Mas é isso, você acrescenta coisas, você tem essa liberdade de acrescentar coisas. E é um raciocínio do fotógrafo, né? Precisa botar a luz, aquela cortina pode se abrir, pode se fechar, eu posso vir para cá, posso ir para lá, enfim. Então, o segundo exercício, ele tinha essa característica, pensar na tela branca também. Você vai fotografar com uma câmera, que a imagem já está preenchida pela imagem que chega através da lente, né? Você já vê no visor do seu celular a imagem que chega pela sua lente, né? Mas é legal olhar o celular desligado e imaginar qual imagem que eu vou colocar aqui. Ou a tela branca do cinema, né? Nós fazemos cinema e audiovisual por causa disso, porque o cinema é a nossa referência, é o nosso eixo, né? O nosso corpo. Né? Então, por isso a tela branca. E por outros motivos também, que a gente vai brincar com a folha de papel. Vocês vão ficar o curso todo dobrando folha de papel. Toda hora, então, podem até trazer folhas de papel para a aula. A gente vai ficar dobrando. Eu vou passar uns exercícios que não são exercícios da disciplina, são propostas de ações que vocês podem fazer para desenvolver ou para perceber certas coisas que eu estou falando, né? Interações materiais. Tá? A gente vai fazer algumas coisas assim. Aguardem. Então, a proposta desse exercício que a gente está falando hoje é ainda uma aproximação em relação ao que a gente vai avançar na disciplina. Então, o primeiro exercício era bem específico, limitador, mas eu dava regras, era o papel e o local onde vocês vão colocar a forma circular que você podia escolher, se é menor, maior, mas o papel estava dando aí os limites. E isso qualquer filme vai ter. Qualquer filme você começa, a primeira decisão que você tem que ter é quais são os limites da minha tela. É um filme para ser visualizado em 360 graus, num planetário? É um filme para ser visualizado em IMAX, num drive-in IMAX? É um filme para ser visualizado num cinema panorâmico? É para Netflix? Né? Então, a primeira coisa que eu decido é o meu frame, é a minha janela. E hoje à tarde a gente estava falando dessa diferença, né?
porque a janela do cinema mais antigo era próxima da TV, era mais quadradinha, como a janela do filme Deus e o Diabo da Terra do Sol, mais quadradinha. E a gente falou sobre o uso que a fotografia do Deus e o Diabo da Terra do Sol faz das linhas verticais e horizontais, tal como o texto do Rudolf Arnheim fala sobre essas linhas e a importância desse eixo vertical e horizontal, né? Comparado aos eixos diagonais esse mapa de magnetismo que existe quando você estabelece um quadro, né? Como é que um quadro, uma janela, magnetiza a imagem, né? E produz efeitos direcionais, perceptivos, de tensão, de distensão, enfim, de calmaria, de agitação, como as escolhas do frame também produzem esses efeitos. E a gente está mais propenso a trabalhar em janelas mais deitadas, né? Um primeiro comentário que a gente pode fazer sobre os exercícios é que muita gente mandou imagens que eu julguei que fossem imagens para serem exibidas em pé. Essas que eu não consegui deitar, algumas eu podia deitar, porque era ambíguo. Apesar dela vir para mim em pé, né, porque eu acho que o GPS do celular, o giroscópio do celular percebe esse movimento e te diz, né? Então te envia a foto, já abre naquela posição, como o celular teria estado posicionado na hora em que foi feita a imagem. Essa informação já é carregada na foto. Então eu recebo a imagem já posicionada. Muitas vieram em pé, algumas eu podia deitar, porque não provocava um prejuízo, não ficava aparecendo uma foto deitada, ficava só uma foto com o eixo deslocado. Acho que eu não podia deitar, eu coloquei logo no início do vídeo. Vocês se lembram que eu falei que não tem importância, né? Você pode filmar, fazer um filme com uma janela de celular em pé? Pode. Pode fotografar com uma janela de celular em pé? Pode. Por que pode? Porque se ela fosse exibida numa janela de celular em pé, talvez seja o melhor frame que você tem. Eu acabei de fazer um vídeo do colégio do meu filho, e era uma despedida para uma das coleguinhas dele, que está indo viajar, e todas as mães mandaram vídeos com celular em pé, porque eram crianças, né, em pé, falando. E aí eu editei o vídeo para celular em pé. Era esse, né? Enfim. Para celular, às vezes as pessoas estão preferindo o formato quadrado, porque você vira para um lado, vira para o outro, está sempre do mesmo tamanho. Tem sido uma opção. Tem um filme de longa-metragem, né, O Homem nas Multidões. Não sei se está disponível no YouTube, em algum lugar assim, mas O Homem nas Multidões, né? E acho que é Cal Guimarães, o nome do autor, e ele é todo feito numa janela quadrada. Tem um outro filme até de um colega meu de faculdade, que é... Não é Terral, Terral é um filme anterior, me esqueci esse filme. Não é novo, não, já é velho. Mas ele tem uma janela de... Parece uma minhoca, assim, ó, ocupando o quadro. É uma minhoquinha. Super comprido. Então, cada produção pode ter uma janela. Agora, é claro, algumas, dependendo do veículo para onde ela vai sofrer uma interferência. É isso que o texto do Rudolf Arnheim fala, né, da interferência do meio. Por isso que a sala de cinema é uma câmera, é uma sala escura, com uma poltrona macia, para que a gente possa ficar... E todo mundo fica pedindo silêncio, né? Eu sou da época em que as pessoas iam para o cinema para fazer festa. Era um negócio de louco. Mas hoje em dia todo mundo pede silêncio, né? Que é justamente porque o espetáculo cinematográfico é feito para você se desconectar do mundo. É a caverna de Platão, né? Você não vê o mundo, você não conhece o mundo, né? É um sonho, né? O cinema se propõe a ser sonho, né? E nas artes a gente tem a contraparte, que é o cubo branco,
também prevê um espaço ideal para a exposição de arte, onde o contato com o mundo exterior seria o mais nulo possível, seria uma coisa tipo THX, né, do George Lucas. Seria aquele espaço todo branco, é o cubo branco, né, da arte plástica, das artes plásticas. Enfim, espaços onde não haja interferência do meio sobre a obra. Né? Então, a gente pensa cinema. Então, eu acabei... Né, vocês viram ali que eu fiz esse esforço. Quem fez a foto em pé sabe que eu deitei a foto, né? Quem fez a foto em pé e ficou em pé, porque eu julguei que não daria para deitar, então ela ficou em pé também. Você pode fazer um filme onde as pessoas conversem por celular e você coloque as imagens como se fossem celulares na tela. Elas podem ser editadas passeando na tela. Você pode fazer vários usos disso. Não existe limite, é arte também. É a arte e a comunicação também. Né? O problema do limite, o cinema ele sempre tem um espaço ali. Você tenta ser inovador para entrar no mercado também. Né? De repente você faz alguma coisa que te abre portas no mercado. Enfim. Então, a proposta era esse desafio. Esse desafio de encontrar uma linha que seguisse a linha da dobra. Né? Alguns eram muito evidentes. E, normalmente, a evidência é a solução mais simples, né? Tornar evidente o que está sendo pedido. Foi o que eu fiz quando me pediram um exemplo. Eu peguei a forma mais evidente. Mas existem várias formas de fazer trabalhar com as linhas de um quadro. E a gente vai explorar isso ao longo do curso, né? Vai avançar nesse quesito. Tá? Eu gostaria de saber se vocês têm algum comentário sobre, a partir da edição, acho que alguma coisa que ficou muito marcada foi a coisa de você perceber as diversas leituras possíveis. Né? Alguém tem algum comentário para fazer sobre os vídeos? Aqui é diferente do Zoom. No Zoom dá para levantar a mão e eu falo. Aqui você tem que gritar, Bahia! Aí eu, quando puder deixar você falar, você fala. Tá bom? Mas agora, quem quiser falar, vou deixar um comentário. Passou um carro. Então, eu achei, nossa, todos os trabalhos do pessoal aí que a gente acaba não sabendo de quem que é qual. Eu achei as fotos dos meus companheiros de turma virtual incrível. E eu achei a edição também muito legal. Eu achei é uma forma muito interessante e positiva de todo mundo ver o trabalho de todo mundo. Então eu fico em love com os trabalhos e com tudo. Sim. Professor, Sim. eu acho que, completando o que Cíntia falou, uma das coisas que eu mais gostei do trabalho é que é anônimo, né? Ninguém sabe quem fez a foto e tal. Eu acho isso maravilhoso, que eu odeio levar os créditos pelas coisas, não gosto. Só o último trabalho vai ter autores, né? Vai ser o grupo. Mas é porque é isso, não tem... Né? Até por isso que alguém me perguntou de tarde se eu não ia dar um retorno individual aos trabalhos. O retorno individual você está tendo aqui coletivamente, né? E eu acho mais enriquecedor, porque dá para você, em vez de você ouvir eu falar só sobre o seu, eu falo sobre os 48 trabalhos que eu recebi. Então, dá para ter uma ideia. É claro, eu acho que é uma coisa interessante, assim. Eu, olhando os trabalhos, eu começo a perceber personalidades. Ou imagino, né? Claro, não dá. Essa coisa, né? Eu vejo sua letra e sei quem você é, né? Tem um pouco isso, mas não dá para generalizar. Mas a gente vê algumas tendências, assim. Tem pessoas que são muito preocupadas com a cenografia.
Você sente um cuidado. Aquela pessoa vai ser cenógrafa? Não necessariamente, mas ela tem um cuidado com isso. Ela pode ser um bom fotógrafo porque também tem a visão cenográfica, enfim. Outras pessoas têm uma preocupação mais técnica em posicionar a câmera e conseguir achar os ângulos, enfim. Outras pessoas também talvez fiquem muito agoniadas com o exercício, não vou falar que a pessoa... não sei por que a pessoa, às vezes, faz o exercício com uma forma mais se livrando do exercício. Tem vários motivos para isso. Além dos motivos óbvios, que pode ser você tem milhões de coisas para fazer e é assim mesmo. Naquele dia é o que deu, né? É a melhor solução, é melhor do que fazer uma foto linda, é entregar a foto no sábado para a gente poder conversar na segunda. É melhor do que não entregar uma foto linda no final do curso. Não é essa a questão. Mas pode ser também que você fique muito agoniado, porque você não... Assim, não é exatamente o seu foco pensar a imagem desse jeito. E isso pode ser bom, você perceber isso. No sentido de que você está fazendo cinema audiovisual e pode pensar em trabalhar com cinema audiovisual e já pode pensar assim, mas essa coisa de fotografia eu não gosto. Gosto de edição, gosto da imagem já pronta. Aí eu sei identificar uma imagem boa. Agora, fazer uma imagem boa, eu não tenho saco. Mas tem isso. Eu gosto de roteiro, eu gosto de narrativa, não me interessa nem... Eu não gosto nem de ver o filme. Eu faço o roteiro e adoro o roteiro. Eu não gosto de ver o filme depois. Tem gente que é assim, tudo bem. Então, é um processo de autoconhecimento também. Né? Por isso que eu falo que o exercício não tem certo e errado. Fez, é nota. O único exercício que eu vou avaliar o grupo, aí também não tem individualidade, tem o grupo, mas é um grupo pequeno, de 4 pessoas, essa interação. E aí eu vou avaliar o exercício. É o único exercício que tem nota de 0 a 10, mas também, peso 1, o mais importante é entregar esses exercícios que fez, valeu, não fez, não valeu, né? Mas é fazendo atravessando o desafio que você vai aprender alguma coisa. O que é esse alguma coisa? Eu não tenho certeza absoluta. A partir de agora, os exercícios vão ficar mais focados, né, em fotografia para cinema e audiovisual. Vão ficar menos vagos, talvez, não sei. Imagino que sim. Tá? Mais alguém? Quando eu fui fazer esse segundo exercício, eu percebi, depois que eu terminei eu criei uma narrativa, observando o cenário lá, e aí tirei a foto, enviei, e depois que eu percebi que a narrativa que eu criei interferiu na dobra, que tinha uma dobra, né, do papel, e aí eu tentei seguir a dobra com os objetos do cenário ali. Só que aí depois eu vi que a cabeça do meu sobrinho ficou no meio da dobra. Só que isso fazia parte da narrativa que eu tinha criado. Aí eu percebi que eu fiz uma armadilha, assim, comigo mesma. E aí não ficou exatamente uma dobra, mas ela tá ali. Ela teve uma interferência, mas ela tava ali. Não, todos têm. Todos têm. Não necessariamente ela tem que estar o mais evidente, é o que eu acabei de falar. A dobra mais evidente é a mais fácil. A mais... Imagine, né? Por que eu estou falando? Porque esse exercício de pensar um lugar e um elemento dentro desse quadro, num determinado lugar do quadro. Porque cinema é conexão entre um plano e outro. E essa conexão, apesar, né, quem viu o exercício lá do gorila, do enforcado, né? Quem percebeu ali, percebeu o quanto que a fala e a narrativa é capaz de garantir a conexão entre imagens. Ali, no caso, você não tem corte, né? Mas você não percebe aquela falha. Quem entrou no site desse gorila, né? Que é o nome da experiência, o Gorila Invisível,
é o nome da pesquisa, né? E aí tem várias experiências. Quem viu ali tem algumas experiências com montagem, com essa falta de percepção que a gente tem. Falta de percepção não, você percebe, mas você abre mão, você aceita, né? Entende como um erro. Mas isso se interessa para aquelas revistas de fofoca, né? Ah, a atriz apareceu assim num plano e depois saiu de outro jeito, né? Tinha até um filme que brincaram com isso, porque isso era tema né, das revistas de fofoca de cinema, e aí fizeram um filme que a atriz entra com um maiô branco e sai com o maiô preto da água. Aí, num plano mais à frente, você vê que o maiô tem duas cores. É como se fosse um jogo, né? Tem aquele o cozinheiro, o ladrão, sua mulher e seu amante. É o cozinheiro, o ladrão, sua mulher e seu amante. Ele brinca muito com isso, né? Isso acontece várias vezes. Ela entra num cômodo com um vestido branco, aí ela sai do cômodo, o vestido é vermelho. E, enfim, isso fica acontecendo toda hora, o filme inteiro. É muito... Rapaz, eu vi esse filme antes de entrar na faculdade. Isso foi em 92. Ele é muito bizarro, 91, né? é uma dessas épocas, em 90, eu estava começando a me apaixonar. 89. É 89 aí. Eu acho que eu vi no cinema esse filme. Poxa, isso aí é do fundo do baú. David Cronenberg, né? Não, é... David Cronenberg? Não lembro o nome dele. Eu também não lembro. Eu vi um show desse cara, ele começou a fazer video wall, né? Eu vi um show dele, que ele tocava... Aí virou estrela, né? Faz o que quer. Virou o Jean-Michel Jarre do cinema, uma coisa estranhíssima. Mas era legal, estava lá. Cuidado. Ah, não, já é. Mas você precisa criar elementos. Então, vamos supor que eu quero direcionar... Eu preciso de uma solução. Estou no meio de uma filmagem, o prazo da filmagem vai acabar, tem só aquele dia, eu tenho que arrumar uma solução para conectar uma coisa com outra. Eu imagino algo na tela que vai casar, que vai se transformar em outra coisa, no outro plano que eu filmei, e eu sei que eu filmei naquela posição e eu preciso botar ali, então você põe ali de uma forma evidente. É a melhor solução. É a melhor solução, a evidência. Não precisa ser sutil, às vezes. Às vezes eu tenho que ser ágil. E para ser ágil, né? Eu lembro do... Dê uma licencinha rapidinho. Eu lembro do filme, um filme que eu participei, que era o Amélia, da Ana Carolina. E é a história de 3 irmãs, são 4 irmãs, né? Uma delas virou auxiliar de uma vedete, assim, de uma cantora de ópera, né? Sarah Bernhardt. Virou a mucama da Sarah Bernhardt, né? Então ficou muito importante. As 3 irmãs ficaram lá na roça, em Cambuquira. Aí elas recebem uma carta e tem que ir visitar a irmã. É meio comédia o filme, né? É essa relação entre essas irmãs matutas e a outra que era viajada, que tinha ido para Paris, via a ópera, né? Enfim. E no início da história tinha um cachorro. A ideia do roteiro é que o cachorro acompanhasse, fosse um elemento cômico que durasse o filme todo. Só que a gente começou a filmar do início, né? Curiosamente. Nem sempre você começa do início, mas começou-se do início, quando as irmãs ainda estavam lá em Cambuquira, né? E filmar com esse cachorro não era fácil. Tinha um adestrador, era um adestrador famoso da Globo, e aquele cachorro tinha que fazer a cena, mas toda a cena com o cachorro não dava certo. E olha que a Ana Carolina, ela tem um cachorro branco que todo o filme dela acompanhava. Não sei, já deve ter, não sei como é que tá o cachorro dela. Isso foi década de 90, né? Então já deve ter ido. Mas ela tinha um cachorro branco, daqueles husky siberiano, que ficava no set de filmagem e obedecia a ela. E tinha esse cachorro de cena que era meio vira-lata, assim, que não dava certo. Aí a produção, né, naquelas reuniões assim, gente, esse cachorro vai atrasar a nossa produção, a gente não tem grana para ficar sustentando isso, vai estourar o orçamento, já está estourado por causa disso, por causa daquilo, por causa daquilo, vamos acabar com o cachorro. Aí qual foi a solução? A solução foi super engraçada. Botaram, né, quando elas chegam, vejam esse filme, nem me lembro se é assim a solução, mas era tipo isso.
Quando elas chegam, elas saem, iam levar o cachorro, elas saem de Cambuquira com o cachorro na charrete, ou alguma coisa assim, o cachorro sai correndo atrás. Quando elas chegam onde iam chegar, no Rio de Janeiro, eu acho, elas estão andando de charrete e falam assim, e o cachorro, hein? Ah, morreu, né? Que tristeza. E acabou, a solução horrível. Sempre vão dizer para você. O que cinema não é uma coisa para você falar as coisas. Essa cena não é nada cinematográfica, é uma cena de novela. Porque novela é o que você pode ligar a televisão e tomar banho, fazer comida, e que você não perde nada. Cinema é diferente. Cinema é aquela coisa que você pode ver um filme em inglês, sem legenda, e entender. Porque ele narra por imagens. Né? Então, cinematograficamente, a solução teria que mostrar. Nem que fosse na hora, né? Alguma coisa assim. Deram a solução mais porque já tinha filmado lá e não tinha como fazer nada. Era a única solução, mas para salvar o resto do filme é mais importante. Então, fazer cinema passa um pouco por aí, tomar decisões que podem não ser as mais as melhores, assim. Você sabe que é uma decisão pobre, que é uma decisão que você mesmo não gosta, não queria tomar, mas o filme é outra coisa, o filme não é aquilo, não fica ali. Aí você... Então, às vezes, você tem que tomar decisões que são, assim, evidentes. Eu preciso de um objeto aqui nesse quadro para poder juntar com aquilo, vou botar. Dane-se. Faço daquele jeito. É pobre, é quase feio, às vezes é até bonito. Mas você continua. E essas decisões precisam ser tomadas, principalmente no tipo de cinema que a gente faz. É um cinema que está sempre na ponta do lápis. É diferente de um cinema hollywoodiano, né? Eu sempre lembro do Butch Cassidy. Naquela época que você tinha DVD, agora acabou o DVD, né? A gente ficava assistindo os extras, né? E no Butch Cassidy tinha um extra engraçado, que era o cara falando, o diretor falando, poxa, no roteiro tinha um touro, uma cena, né? Acho que o cara tá andando de bicicleta, lá, 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 e ele, sei lá, tem um touro na cena, e aquele touro vai atrás, tinha uma coisa assim. Tinha lá, eles se preocupavam, o diretor se preocupava com isso, a produção, né, do estúdio lá, porque ele já tem um touro para a cena de filmagem. O cara falou, no dia que precisava, ele estava lá, aquele touro para fazer a cena, e ele era um touro incrível, que ele ficava na marcação, andava com... Era totalmente diferente do cachorro da Ana Carolina, o touro do Butch Cassidy. Então, é outro tipo de produção, né? Então, enquanto a gente está ali com vira-lata, né, os caras estão com um touro administrado. Então, a gente vive nessa situação de guerrilha. De uma certa forma, o filme do Glauber, que foi o filme que a gente ficou de assistir hoje, que a gente comentou à tarde, se vocês quiserem assistir, eu vou subir daqui a pouco a conversa que a gente teve de tarde, mas o filme do Glauber, assim como grande parte do cinema novo, é um filme de guerrilha. Grande parte, não toda, viu? Muita produção. Mas mesmo as produções mais elaboradas, elas ainda assim estão na ponta do lápis, estão ainda ali, né, precisando, né, cronograma, e é mais importante terminar o filme do que fazer aquele filme. Você não é o Avatar, né, que o cara, eu inventei uma tecnologia, um filme, vou começar a fazer hoje, só vou terminar 20 anos depois. E botando gente para trabalhar, não é 20 anos depois, que nem muitos filmes que a gente faz, ele só termina 20 anos depois porque você ficou 20 anos sem botar a mão naquele filme, né? Você filmou, não teve mais dinheiro para editar, e ficou lá parado, e aí só... É diferente, né? Que nem o Guilherme Fontes lá fazendo o filme do Chateau, né? Que ficou 50 mil anos. Foi 50 mil. Mas sabe que eu achei muito bom o filme do Chateau? Comparado... Eu fiz questão de ver aquele filme. A gente ficou esperando uma bomba, mas ele tem um charme, Meio preciosista, meio Orson Welles também tem essa fama, né, de ser contra o sistema, uma coisa que não tem nada a ver com o cinema brasileiro. Né? A gente não luta contra um produtor que está tentando controlar o filme. Né? O nosso cabresto é mais embaixo, o nosso cabresto é na perna mesmo, né? Segura ali, você não pode nem andar, é o dinheiro. Né? Oi?
Agora, pode falar. A gente luta aqui para ter produtor, né? Para ter produção. Para ter produção. Então, soluções óbvias, vocês vão precisar saber fazer também. A solução mais evidente, vão precisar fazer também. Então, não tem nada errado. Os exercícios onde a linha é totalmente evidente, você, poxa, era isso que o professor pediu. Ah, tá, beleza, foi o que eu pedi. Outras pessoas tentaram propor coisas em cima disso, pensaram soluções, né? Tem gente que faz linha com a luz do sol, que é uma coisa mais, né, interessante. Tem linhas, né, que se colocam atrás de coisas. Então, você vê a linha, mas ela não está na frente. Eu pedi a linha. Não falei que era na frente, atrás, né? Ela está lá. Em qualquer imagem vai ter linha. Aqui tem linha, aí tem linha, né? Eu estou vendo, né? Na sua não, porque você está na parede branca. Mas tem uma linha. Qual linha? A linha que seu rosto, seu corpo faz. Aí, ó, no lado. Mas a linha que seu corpo faz em relação, né? Que seu olho estabelece um eixo. Tem linha, né? Essas linhas estão aí. Essas linhas também são para ser levadas em conta. Linha, eu vi que tem uma cruz aqui. Tá vendo? Exatamente a cruz, eu estou do ladinho. Você está do ladinho, está descentralizada. Tem uma coisa com essas janelas que elas variam para cada pessoa. Eu estive reparando hoje à tarde. Eu entrei num outro dispositivo e vi que essas janelas não estavam iguais, né? Então, não é algo que a gente possa confiar para o frame, né? No máximo, a gente pode saber que está no meio ou não, né? Mas se a gente vai meio de ladinho assim, pode ser que a gente já esteja fora de quadro para o outro. Enfim, mas isso é o de menos, né? Não é esse o caso. Mas as linhas, elas podem acontecer, né? A ideia era que vocês saíssem do papel. Alguns ainda estavam no papel, né? Foi um jogo, foi uma resposta. Alguém teve um trabalho interessante que brincou com o papel e com a luz do sol, né? Deixa eu até botar aqui. Alguém gostaria de comentar algum trabalho, alguma coisa mais específica? Hein? Não. Eu acho que eu fiquei um pouco presa na questão de uma narrativa, porque eu fiquei a semana toda procurando traços, eu achei vários traços, mas eu fiquei presa numa narrativa, e aí eu acabei mandando a narrativa do meu trajeto. Eu falei, se eu for contar uma história, vai ser uma história desse trajeto. E aí eu achei uma coisa muito óbvia, eu falei, bom, mas é isso que eu consegui dentro da minha paranoia. Aí foi. É isso, não existe certo e errado, né? Não existe certo e errado. Existe aí se deparar, né? Quanto mais você pensa sobre a questão, mais... Professor? Sim. Tá ouvindo? Ah, tá. Na aula parte não estava, não. Aí, mas eu assisti a aula pelo YouTube, e quando você falou da parte da decisão, eu me enxerguei muito, porque tanto na atividade passada quanto nessa atividade, eu tive muita dificuldade em achar o ângulo certo. E eu ficava indo para lá, indo para cá, e demorando. Tipo, uma foto que eu poderia ter mandado bem mais rápido, eu acabei dando várias voltas. Tipo, eu ia mandar uma foto literalmente com uma linha. Aí eu falei, não, vai estar muito óbvio. Aí eu fui para outro canto, aí eu mandei foto com a sombra, meio mais ou menos, com as plantas que fazem a linha e também o gradil. Só que eu entreguei domingo, aí eu não fiquei no vídeo. Mas, enfim, essa questão da escolha é muito difícil, porque você quer fugir do óbvio, mas, ao mesmo tempo, tem uma obviedade ali que não dá para você fugir. É uma linha. Então, você tem que achar a linha. Sabe? Não sei se dá para entender. É muito... Ao mesmo tempo, é simples, mas é muito complexo, porque você tem que achar ela sem ficar claro que é ela. E tem vários fatores. Como é um trabalho seu, com uma proposta aberta, no seu espaço de quarentena, ainda no processo inicial do curso, né? A gente ainda está, eu acredito que os exercícios vão ficar até mais ágeis, mais dinâmicos, porque vocês vão, né, dominando aquilo, né, e que a gente trabalha, como é que a gente está fazendo, e mais para frente também os exercícios ficam mais objetivos.
Então, com o tempo, esse drama vai ser solucionado. Mas esses dois primeiros, eu acho que o próximo também, que é a Linha do Horizonte, talvez ainda dê alguma coisa assim, né? Algumas dúvidas, algumas questões, enfim, mas é essa a ideia mesmo, né? Mas em cinema é diferente. Uma foto é uma coisa, você faz a foto e fica olhando para aquela foto, né? Tá parada, e aí? Uma foto parada. Demais, fico olhando o tempão. Quando termina, tá bom? Aí, tipo, tira umas 5 fotos iguais, aí fica passando, não mudou quase nada, mas aí fica, mas aquela ali tá diferente dessa. Qual é a diferença? Qual tá melhor? Mas vai ver tá igual. Só que você fica na paranoia do detalhe. Isso. Tem uma coisa, quanto mais você se impõe uma determinada precisão, mais difícil é você executar essa precisão. A grande questão é, essa precisão, o meu espectador vai ver ou só sou eu que estou vendo agora? Ela vai resultar num efeito perceptível ao espectador ou tem uma questão ali, né, no texto do Anheim, que ele vai falar, né, de um teste, ele é um texto científico, né, de um teste em que aparece rapidamente um frame de linhas perpendiculares. E tanto faz o grau dessas linhas ser 90 graus, ou ser 85 ou 95, que as pessoas veem 90 graus. Então, você se aproximar bastante do objetivo já garante o efeito que você estava propondo, não precisa ficar tão minucioso. Ao mesmo tempo, se você ficar um pouco mais distante, né, talvez ali, aí não sei, não aparece isso no teste, mas se você imaginar que 80 graus já deve produzir um efeito já deve tornar perceptível que aquilo ali não é 90 graus. Então, assim, onde que está esse limite? Acertar bem perto é suficiente para você produzir esse efeito. Nem chegar perto de acertar é que já produz o efeito indesejado do que você não queria. Por exemplo, se você quiser transmitir essa ideia de uma linha 90 graus. Né? Aqui, na casa que eu morava, as Casas Bahia foram instalar um armário na cozinha. Aí o cara terminou de instalar, eu olhei assim, pô, tá torto. Mas não vou falar nada não, senão minha mulher vai querer mandar o cara vir trocar, aí vai ser um negócio, deixa aí. Passou um ano. Quando a gente estava indo embora, que eu falei, você já reparou que tá torto? Aí ela falou, reparei sim, depois, mas também já tinha passado um tempo, deixei. Enfim, incomoda, você acabou de pagar, aí você acabou de botar, ficou olhando, se você ficar olhando muito, incomoda, mas é porque você ficou olhando muito. Se você esquecer, realmente, no primeiro dia, segundo dia, terceiro dia, eu sempre olhava assim, poxa, esse negócio torto me incomoda. No quinto dia já tinha ido, já tinha passado. É que eu também, professor, eu também pinto, né? Geralmente eu gosto de pintar quadro com tinta e tal. E tinta é uma coisa muito escorregadia. Você tá pintando e aí rola aquele erro, daquele borrão, assim. Aí geralmente o que eu faço? Eu saio do lugar, vou dar um rolê, dar um passeio, fingir que aquilo não existe. Aí depois eu volto, é que eu vou ver, eu nem vejo mais nada. Era só a agonia de estar ali, tipo... Perfeito. Porque você tinha pensado de um jeito, aí você não alcançou aquele jeito. Exatamente, na agonia de querer ficar... Aí uma frustração natural. A questão das linhas mesmo, quando eu estava lendo o texto, inclusive, eu me vi muito desenhando, porque, assim, a questão do 90 graus eu também lembrei, porque geralmente eu não uso régua para fazer coisas retas, mas eu sinto que está reto, apesar de não estar reto, porque se eu for pegar reto, não está reto. E a questão também do equilíbrio das linhas, quando ele bota aquele traço e aquelas curvas assim, aquela curva mais... Dá uma agonia de ver a letra A. Porque a letra A não está indo para lugar nenhum. Você olha assim, não tem design nenhum negócio. E aí você, tipo, parece que errou mesmo aquela cruz também que ele bota. Dá uma agonia de olhar. E aí, tipo, é uma coisa... É muito doida, porque todo mundo sente a mesma coisa. Eu mostrei pro meu pai achou a mesma coisa. Realmente, está parecendo que eles erraram.
Você tem um bom olhar para a fotografia, porque essa agonia, essa percepção treinada, inclusive, né? Desenhar é excelente, né? Um dos livros que eu citei, né, o do Edgar Moura, né? 50 anos de luz, câmera, ação, ele era desenhista, né? Tem até publicado alguns desenhos, né? Outros fotógrafos também desenham, né? Assim, é uma forma de você se educar no olhar. Mas fotografar também, não precisa saber desenhar, não. Mas tem que exercitar, ver fotos, ver imagens, né? Ver pelo olhar dos outros, ouvir falar sobre, né? Não sou eu que vou dar conta disso, isso é uma jornada, você já desenha, você já tem um olhar, né? Então, cada um traz a sua experiência, aquilo que, né, que pode trazer, né? Então, realmente interfere. Mas passa por aí, é essa agoniazinha mesmo que dá. Né? Alguma coisa está errada, tem que consertar. O problema é que o fotógrafo de cinema, ele não está trabalhando para uma imagem só. A gente fala muito em fatura, né? Tem que fechar a fatura, senão fica débito. Né? Então, você tem que fechar uma fatura por dia, né, de filmagem. Por isso que eu sempre insisto que a fotografia de cinema, você decide a fotografia de cinema antes do primeiro dia de filmagem. Assim como quase tudo em cinema, você decide antes. Né? Você tem que pensar antes. Uma linha a seguir. Né? Na aula hoje que a gente falou sobre Deus do Diabo na Terra do Sol, eu não conversei com o fotógrafo, né? Eu não sei dizer exatamente quais elementos, mas me parece que a ideia da cruz, a ideia do encontro entre o horizonte e a linha vertical, da encruzilhada, é um motivo que se repete na narrativa e na imagem. O olhar de cima para baixo, o olhar de baixo para cima, tem lugar no filme. Tudo isso tem um lugar para estar. Então, por mais que o filme seja de guerrilha, ele consegue impor a sua estética. Porque, por mais que ela seja feita de forma apressada, com uma equipe pequena, com pouco orçamento, né? Planos que não podem ser feitos mais de 2 vezes ou 3 vezes, que você não tem opção de ficar fazendo várias vezes, você tem que... Fez, está pronto. Por mais que ele tenha tudo isso, ele consegue impor sua estética porque ela está amarrada. Então, né, aquilo orienta o trabalho do fotógrafo. Sim. Com relação ao filme, eu amei ver aquele filme, porque não a narrativa em si, porque eu fiquei um pouco agoniada, eu achei muito lento. Eu acho que é a mania da gente assistir filme rápido e logo ao assunto. A narrativa é meio monótona às vezes. Aí eu acho que também é questão de costume, porque eu tô sem costume de assistir filme assim. Às vezes eu cochilava, mas enfim. Mas a questão da estética, da imagem era perfeita. Ele fazia... Teve uma hora que, velho, foi incrível. O cara levantou a cruz, aí tinha a sombra da cruz pra cá. Tinha uma cruz aqui na frente e eu ficava viajando, porque, tipo, ele parecia que pegava quadros, assim, tipo... Ele parecia que media tudo, assim, até na hora de fotografar, botar um peão mesmo, assim, botava a cara dele bem centralizada. Tipo, tudo bem certinho. Eu não sei se por ser preto e branco, dá a sensação de estar mais reto ainda. Eu acho que se fosse colorido, não ia dar essa sensação de espelho. Várias vezes eu senti a sensação de espelho, assim, a perfeição do cara distante, assim, tipo, o plano de frente e o de fundo. Ele certinho, assim, no ângulo. Eu nunca mais vi um filme assim, que ficava tudo certinho. Eu fiquei viajando demais, parece uma obra de arte. Agora, assim, a narrativa em si, eu já não gostei. Ele não fica muito certinho, não, mas ele sabe o que ele quer. Ele não é muito exatamente, mas a ideia está ali, está feita, está realizada. Sim. Né? Eu gostei muito, nesse filme, eu gostei muito de como, às vezes, as cenas elas contam tipo um simbolismo, como naquela parte que a Rosa ela mata o Sebastião e ele tá, tipo, tentando subir na cruz e essas coisas assim. Ou como na parte que acho que era o padre, na hora que ele tava conversando, acho, e você via a sombra do padre, ele era muito forte na parede, sabe? Umas coisas assim que eu ficava observando, eu ficava, porra. É um filme bastante simbólico, por isso que eu falei dessa simbologia. Dessa simbologia da cruz, né?
que eu acho que orienta o filme. Tem duas coisas, né, que é quando eu falo orienta o filme, né? Uma é um pouco uma estética né, dessa coisa do encontro entre o céu, a terra. Então você tem... o filme começa como um filme de ação, né? Ele até bem... O início dele é bem, né, bem agitado, né? Você tem Manuel precisando vender boi, vai lá, vende boi, e aí mata o patrão, porque o patrão quer fazer uma divisão errada, e aquela perseguição, e aí é que o filme muda. E aí a marca dessa mudança é a cruz da morte da mãe, né? E fica aquela cruz marcando bem no meio do quadro. E aí daí você começa a entrar nesse universo das cruzes, do Sebastião, né? Do céu. Aí você começa o filme lento, né? Todo aquele processo, muita fala, a parte teatral começa aí. Até esse momento, ele é um filme que avança bem no sentido de você ter uma trama acontecendo ali. Né, eles fazem farinha, você tem a apresentação do espaço, eles fazem a farinha, conversa sobre os sonhos, né? Tem aquela citação meio a vidas secas, aí vão lá vender o boi. Depois desse momento que é a encruzilhada do filme, né, o funeral da mãe, é que você tem essa chave, né, que aí você vai ter a partida rumo a Deus, né, que seria representado por Sebastião, e depois o avançar de novo à terra, né, ao lajedo onde está o Purisco. Você tem essa dinâmica mesmo, eu acho, né? Eu viajo nessa relação. Eu acho que de alguma forma, essa relação foi pensada, né? Porque ela não sairia assim do nada, né? Ela foi pensada de alguma forma. É claro que, né, se vocês lerem o livro do Edgar Moura, ele vai falar bem isso. É bem interessante, né? Ver que o projeto que você projeta é um projeto, ele é um guia. Você não consegue ir para um filme filmar sem um projeto, sem algo que te guie, que te oriente. Mas ele não é um decalque, algo que você precisa decalcar para o filme. O filme a filmagem, ela traz muitas coisas. Ela existe. Sem projeto nenhum você se perde, aí você não faz nada mesmo. Mas o projeto que você faz, ele não precisa estar evidente. Essa linha que eu propus, ela não precisa estar ali, né, toma, você quer a linha, está aqui. Não precisa estar assim. Precisa estar assim só na publicidade. Na publicidade, o cara pensa, né, milimetricamente. Né? Hoje, os filmes hollywoodianos, que trabalham muito com essa dinâmica, porque também estão muito conectados com pós-produção de efeitos especiais. Então, você tem alguém que precisa que alguma coisa aconteça num lugar, porque ali vai aparecer alguma coisa que vai vir na pós. Né? É outra dinâmica. Tá? Mas você precisa de um projeto. Normalmente, ele se baseia nesse jogo de força, nessa ocupação do espaço, né, desses elementos. E aí, o texto que eu coloquei lá na Praça das Artes, que é curtinho aqui do livro, né, depois vocês vão ter, eu vou compartilhar o livro com vocês, mas eu coloquei um texto curtinho que é Entre a Cruz e a Caldeirinha. Que o Edgar Moura está falando de uma cruzeta no meio do quadro. Uma cruz no meio do quadro. Essa cruz no meio do quadro, ela é fundamental ela serve como uma mira, assim como um rifle de longa distância, né? Cinema ele é devedor também da mesma tecnologia, né, dos dispositivos que vão desenvolver aí as carabinas, né, por exemplo. É a mesma lógica de domínio de técnicas, né, e de realização de máquinas que realizem tarefas, né. Então, é o mesmo embalo. Então, você tem essa coisa da mira, né? Muitos cineastas, muitos fotógrafos falam... Sim, Laina. Eu achei muito interessante. Eu assisti o filme no celular com a Xuxa. Eu botei uma Xuxa que eu tinha, não tinha os elásticos, eu coloquei. Sim. E o início do filme é muito interessante, porque tem o homem no cavalo caminhando e as pessoas passando no horizonte, assim, mostrando. E as pessoas ficam exatamente no meio da linha da Xuxa que eu tinha colocado, né, na horizontal. E o tempo inteiro, toda vez que mudava a imagem, né,
de onde estava filmando, eu mudava a câmera, mas eles continuavam no mesmo lugar. E eu achei muito interessante isso. Fiquei olhando assim besta, porque falei, meu Deus, como é que conseguiu, né, pensar essa localização dessas pessoas, né, nesse espaço? Não é muito difícil. É claro que tem uma narrativa de ocupação desse espaço que avança pelo filme, né? E aí tem até que ver, eu também não vi até o final, mas, né, nessa técnica, mas é possível talvez a gente encontrar alguns elementos, né, algumas opções, né, enquadrar mais embaixo, enquadrar no meio, enquadrar mais em cima, entre os personagens e os momentos do filme. Isso são opções que estão ali sendo orientadas. Mas essa cruzeta, ela que está no centro do quadro, ela ajuda, né, a você enquadrar, porque ela é um ponto fixo no meio do quadro. Né? Então, você, por exemplo, você vê ali movimentos, você consegue identificar por onde que o fotógrafo está se guiando, porque se você imaginar essa cruzeta no meio do quadro, você sabe que ele estava usando a mira naquele personagem, naquele objeto, ou quando ele faz um movimento de câmera que sai de um lugar para o outro, você vê que ele estava mirando em algum objeto. Às vezes não é um objeto fundamental para a cena, mas é um objeto fundamental para ele se guiar. Nem sempre o meio do quadro é o ponto mais importante. Inclusive, para cinema, tem sempre essa ideia de que você tem que trabalhar o desequilíbrio, porque o desequilíbrio do cinema é importante porque os quadros se equilibram na montagem, né? Então, você brinca com desequilíbrios nos quadros e vai montando ele. Tem cineastas e tem correntes que adotam o centro do quadro como local privilegiado. São estilos, são formas, né? Alguém citou a regra dos terços na Praça das Artes. O que eu apresentei não era a regra dos terços, era a regra dos meios, né? A gente dividiu o quadro ao meio, que era o desenho, esse desenho de regra de terços, você não tinha nas câmeras desse período, era no meio. Se você for ver desde o cinema mudo, esse enquadramento no meio era padrão. Você vai ter, é muito comum você ter, mesmo quando você tem o plano de corpo inteiro do personagem, no cinema mudo, a cabeça está no meio do quadro. E aí você tem um teto que é totalmente irreal, hoje em dia não se usa. Né? Hoje em dia você faz mais aqui, ó, que nem eu corto a minha cabeça, não tem problema, o foco é aqui. Não tem problema cortar a cabeça. O foco é o olho, né? É a boca. Então, o meio do quadro ajuda você a não se perder. Porque se você olha um quadro sem nada, você começa a se guiar pelas bordas. Então, você começa a olhar aqui, olha, o professor não pode perder o olho. Então, se estiver chegando lá em cima, eu tenho que subir a câmera para ele não perder o olho. Então, eu subo a câmera para afastar. Ai, mas embaixo ele está perdendo a boca. Eu estou afastando lá em cima. E aí é comum, se você está se guiando pela borda do quadro, é comum isso acontecer. Aí, talvez, pela atração, pelas forças de atração e repulsão que o Arnheim explora no texto. Você está ali enquadrando e, de repente, você tá afastando uma coisa e o outro lado, porque você acaba olhando para o ponto, que a gente só consegue olhar para um ponto só, quando está fazendo. Né? O espectador também olha para um ponto só. Eu vou compartilhar com vocês durante a semana 8-Tracks. É um serviço que se faz, em Hollywood se faz, mas publicidade se faz, que é pegar um público para assistir um determinado produto. Você sabe que os filmes norte-americanos não chegam nas salas sem passar por testes. É que nem vacina. Né? Passa por testes. Então, eu tenho esse serviço, que é o 8-Track, coloca todo mundo com óculos, e esse óculos, ele filma o movimento dos olhos, os movimentos sacádicos. É uma coisa bem Stanley Kubrick, né? Bem Laranja Mecânica. E aí ele entrega para o cliente o filme dele com o registro desses movimentos. Vocês vão ver. Né? Tem uns que, inclusive, aparece rosa e azul. Olhos, pontinhos rosas e pontinhos azuis. Vocês já sabem por quê, né? Rosa porque são as mulheres e azuis porque são os homens. Porque imagina-se que um produto para homens, um produto para mulheres, enfim, essas coisas, né? Então,
fazem isso, né? E aí a gente pode tirar lições disso, claro, pode tirar lições, a gente aprende, né? O olhar, o que faz o olhar, né? Que nem o teste do enforcado, daquela brincadeira que eu coloquei lá no questionário, né? Você viu o enforcado? É um teste dessa ordem, teste de percepção dos outros, né? Um teste mecanizado, né? Às vezes é meio até bobo. Qual é a conclusão que eu tive daí? Porque a partir de uma coisa assim, as pessoas vão tirando conclusões, e parece que essas conclusões são baseadas em alguma coisa. Eu tenho essa sensação com o texto do Arnheim. Mas é interessante que algumas conclusões também são interessantes, tipo a leitura da esquerda para a direita, que a gente normalmente vai falar, porque a gente ocidental lê assim, então a gente está habituado. Aí tem uns testes psicológicos que vão falar que isso aparece na adolescência, essa preferência por esse movimento. E aí ele vai concluir que não tem nada a ver com letramento, porque o sujeito já é letrado, já deveria ser, né, letrado na adolescência, ele já passou por esse processo. Mas vai saber, né, se também não teve influência, enfim, não é, a questão talvez não seja essa, né, eu acho, pelo menos para a gente. Mas tem alguma coisa aí. A gente pode olhar ou não olhar e dar um peso diferente. Aí cabe a personalidade de cada um, né? Você vai ter gente falando, detesto zoom. Ah, eu adoro zoom. Outro fala, detesto contra-luz. Eu adoro contra-luz. Outro vai falar, e tem gente que muda. Ah, não gostava de zoom, mas fiz um filme todo com zoom. Não gostava de contra-luz, mas adotei um filme. Não é porque, na verdade, é cada filme que chama uma coisa. E a gente também, depois que faz uma coisa e vira alguma coisa que está se repetindo, a gente começa a querer mudar também. Então, não tem regra, tá? Tem a regra dos terços. Mas o que é a regra dos terços? É outro desenho no quadro. Hoje em dia, as câmeras permitem até que você importe frames. Importe esse desenho que você vai ter na câmera na hora de filmar. E você pode usar a regra dos terços, você pode construir um tipo de desenho que te oriente no seu filme específico e importar para a câmera e usar aquilo. Na minha época, a gente desenhava no visor, no despolido. Muitas vezes a gente tinha que marcar o despolido, se a janela fosse ser diferente, e às vezes não tinha o despolido, porque a câmera de cinema ela é uma câmera física. Então, os elementos que você vê no celular, eles um pouco migraram. Essa marquinha no meio do quadro, esses desenhos de borda, às vezes você tem, né, os desenhos na borda, mas dependendo do programa que você usa para filmar ou fotografar, você tem desenhos no quadro que vão te ajudar a enquadrar. Mas eles são gerados dentro do computador. No caso da câmera de cinema, você tem um despolido, é um vidrinho, onde a imagem se forma para você enxergar na hora que você vai trabalhar. Ela é uma câmera também DSLR, a câmera de cinema, né? Ela tem um espelho em 45 graus que divide a imagem vai para cima para você poder enquadrar, e tem um buraco. Quando ela não é refletida para cima, ela atravessa e alcança o filme, é quando abre o obturador e a imagem se forma no negativo. Mas é mecânico. Então, você tinha esse despolido, então a gente pegava um lápis dermatográfico, que é um lápis ideal para você desenhar em câmeras e equipamentos, né? É o lápis de maquiagem, né? Lápis dermatográfico. Você pode escrever que você depois apaga passando a mão e não... Como ele é óleo, ele até é bom para os equipamentos. Então, a gente fazia isso. Desenhava ali, que precisasse fazer. Hoje em dia, você importa você desenha isso, talvez, numa plataforma, faz com fundo transparente e joga para o programa lá. Tem seus métodos, né? E tem suas serventias. Mas qualquer desenho no quadro orienta o trabalho do fotógrafo. Porque você precisa dessas marcas na hora de... Né? Você precisa de uma linha do horizonte no seu quadro. Ajuda. Né? Mesmo que ela não esteja no meio do quadro. Ela pode estar para cima, pode estar para baixo, e você... Enfim. Mais alguém? Tem algum comentário?
Então, vou parar a gravação, porque para ela ficar mais curta, não ficar muito longa, tá? Mas a gente continua conversando aqui um pouquinho sobre as próximas aulas, exercícios e outras dúvidas. Então, terminando a gravação, muito obrigado a todos, até já. Tá? Terminando a gravação. Interrompo.